Seja muito bem-vindo ao Livrosofia. Meu nome é Ramon e hoje eu gostaria de começar essa resenha com uma pergunta bem simples. O que você faria se alguém por quem você sacrificou tudo em sua vida simplesmente lhe jogasse fora, lhe escanteasse? Tipo assim, você sacrificou sua família, sua casa, o seu país, você traiu seu próprio pai, você chegou até matar seu próprio irmão. Tudo em nome do seu companheiro, da sua companheira. E aí essa pessoa lá no futuro simplesmente lhe descarta, porque achou alguém mais jovem, alguém que tivesse uma relação mais conveniente, uma pessoa que fosse mais útil politicamente, como se o que você fez não valesse de nada. O que você faria nesse caso? Se conformaria? Seguiria em frente? Ou você destruiria tudo, incluindo o que há de mais precioso para essa pessoa? Pois é, esse questionamento que eu acabei de fazer foi o tema central de uma das maiores dramaturgias já criada. Há 2.400 anos, um grego chamado Eurípides, ele escreveu sobre uma mulher que escolheu a segunda opção. Uma mulher que, quando foi traída, não aceitou. E ela decidiu destruir tudo como forma de vingança. Seu nome era Medeia. E a história dela é tão intrigante que 2.400 anos depois, a gente ainda não sabe responder se Medeia tinha razão ou passou de todos os limites, né? Então, fica aí que hoje a gente vai destrinchar essa história. Antes de entrar na história, como eu sempre faço de costume, vamos entender um pouquinho quem foi Eurípides e quando ele escreveu isso, né? Eurípides viveu entre 480 a 406 a.C. Ele foi um dos três grandes dramaturgos da tragédia grega, junto com Ésquilo, com Sófocles, e que a gente já falou aqui no canal, peça de Sófocles, mas Eurípides era diferente dos outros. Ésquilo ele era mais solene, Sófocles era mais equilibrado e Eurípides era mais perturbador. Ele questionava os deuses, questionava os heróis, questionava tudo. E principalmente ele dava voz às mulheres, não mulheres idealizadas, mulheres reais, com raiva, com desejo, com sede de vingança. E quando Medeia foi apresentada no Festival de Teatro de Atenas, as pessoas ficaram chocadas, porque Eurípides pegou um mito conhecido, a história de Jasão e os Argonautas, e ele mostrou o lado que ninguém queria ver, o lado dela, o lado da mulher que foi usada e descartada. E ele não fez dela uma vítima chorona. Ele fez dela uma força da natureza. Então, dito isto, vamos entrar na peça. A peça já começa depois de muita coisa ter rolado nessa história. Que foi o seguinte: Medeia era uma princesa da Cólquida, uma região no extremo leste do mundo grego, onde hoje seria mais ou menos a Geórgia, e ela era neta do deus Sol. E ela tinha poderes mágicos, ela era meio que uma feiticeira. Aí aparece Jasão, que era o herói grego, que foi lá buscar o Velocino de Ouro, que era uma lã mágica de carneiro que estava guardada num bosque sagrado, protegido por um dragão. E Medeia viu Jasão e se apaixonou completamente, obsessivamente. E ela ajudou ele, inclusive traindo seu próprio pai. Ela usou magia para adormecer o dragão e por causa disso o Velocino de Ouro acabou sendo entregue para Jasão. E quando o pai dela veio atrás, Medeia chegou a matar seu próprio irmão, esquartejou o corpo e jogou os pedaços no mar para retardar a perseguição. Porque o pai teria que parar de tudo que estava acontecendo para recolher os pedaços lá do filho e poder enterrar direito. É história meio macabra, né? E ela fez isso por Jasão, sabe? Ela estava tão obsessiva que ela chegou ao ponto que fazia de tudo. E eles fugiram juntos. E acabaram se casando e tiveram dois filhos. E viveram anos em exílio.
até eles chegarem em Corinto, uma cidade grega. E é aí que a peça começa de verdade. É como se assim a cortina abrisse e Medeia já estaria em Corinto, mas ela está destruída já, porque Jasão já tinha acabado de abandonar ela para se casar com Glauce, a filha do rei de Corinto, Creonte. E Jasão, ele meio que não fez isso por amor, tem que reconhecer, ele fez por conveniência política. Casar com a princesa significava mais poder, significava a cidadania, significava a estabilidade. Medeia era estrangeira, ela era considerada até uma bárbara, não tinha muitos direitos, não tinha a proteção, sabe? Então a peça começa com a ama de Medeia falando que queria que o navio de Argo nunca tivesse navegado e que Medeia nunca tivesse visto Jasão, porque agora ela foi traída e quando Medeia se enfurecia, muita coisa ruim acontecia, né? Por causa dos poderes aí de Medeia. Aí Medeia tá dentro de casa, tá gritando, chorando, amaldiçoando Jasão, amaldiçoando a própria vida, amaldiçoando os filhos. E aí aparece Creonte, né? O rei. E ele disse que Medeia tinha que sair de Corinto. E já assim, você tem que sair agora, sabe? E ela e os filhos dela. E por quê? Porque ele tinha medo dela, tinha medo do que ela poderia fazer, né? Ela era uma feiticeira, ela era perigosa. E ele não quer que ela cause problemas, né? Pro casamento da filha. E Medeia implora. Ela implora só por mais um dia. E Creonte hesita, mas ele acaba concordando. E aí onde a merda tudo acontece. Medeia só queria esse tempo para poder começar a articular a sua vingança. E aí aparece Jasão querendo ter uma conversa civilizada, dizendo que tinha se casado pelo bem de todos para garantir o futuro para os filhos dele e que ela deveria agradecer porque ele estava fazendo isso por ela. Ele tá sendo bem sacana, né, Jasão? E ele bota a culpa nela por ela estar chateada, sabe? Aí, meu amigo, nessa hora Medeia vira bicho. Ela começa a passar na cara tudo que ela fez por ele, tudo, incluindo trair o próprio pai, matar o irmão, abandonar a terra natal dela, a família, tudo. E que ele estava pagando aquilo com traição e que ainda estava fazendo aquilo pelo bem dela, né? Dizendo. Aí Jasão, ele responde dizendo que ela deveria agradecer a ele por ter tirado ela do lugar bárbaro que ela morava e ter trazido lá para Grécia. Aí, assim, nessa hora, Medeia ela percebe que não adiantaria argumentar com Jasão, porque Jasão ele não tinha empatia nenhuma, nenhum remorso, era extremamente narcisista. E aí, nesse momento, ela decide que não iria só se vingar de Jasão, mas iria destruir tudo que ele amasse. E, meu amigo, estava incluído tudo mesmo. Aí Medeia, ela, nessa hora que ela viu que Jasão era um intratante, ela começa a fingir que se acalmou. Aí ela pede, tá bom, Jasão, você tem razão, me desculpe por tudo isso. Ela diz que entendeu, que tudo bem, ele fez o certo, né? E Jasão, lesado, ele vai e acredita. E fica até feliz, né? Achando que ela finalmente entendeu. E aí Medeia, olha, deixa eu mandar um presente pra noiva, para mostrar que eu não tenho nenhum rancor no coração. E aí ela elabora lá, faz uma túnica bem bonita e uma coroa de ouro. E Jasão tá, tudo bem, sem problema nenhum, não tava duvidando de nada. Mas Medeia, ela envenenou as roupas, e com um veneno mágico lá, um veneno mortal. E ela manda os filhos entregarem o presente para Glauce. E aí começa a parte mais difícil da peça. Porque Medeia olha para os filhos e pensa, rapaz, se eu também matar eles, eu vou destruir Jasão mais ainda. Ele vai sofrer como eu sofri, mas ela fica no dilema, mas eles são meus filhos, eu amo eles, né? Fica ali aquele negócio, né, na cabeça, faço ou não faço, mas aí rola aquele conflito interno, né? Ela chega até a hesitar, mas ela desiste, ela não quer saber não. Olha, se for para trair Jasão, eu vou matar tudo que ele ao menos goste aqui e vai entrar no rolo. Ela acaba endoidando de vez, sabe? E um diálogo que ela tem com ela mesma. E aí ela decide fazer Jasão sofrer. E esse era o nível em que Medeia estava, sabe? Aí chega um mensageiro correndo, né, e conta o que aconteceu no palácio, que Glauce tinha recebido os presentes,
tinha ficado encantada, aí vestiu lá a túnica, colocou a coroa, aí o veneno começou a agir. A túnica tinha grudado na pele dela e começou a queimar, e ela tentava arrancar e a pele saía junto. Era uma espécie de um fogo mágico que estava consumindo ela inteira. Aí Creonte, o pai, né, tentou lá ajudar, ele acabou abraçando, né, acudindo lá a filha, e o veneno passou para ele também, e os dois morreram agonizando lá desesperadamente. E Medea não parou. E aí ela entra em casa e começa a matar mais pessoas e entra os filhos aí no rolo. Ela com as próprias mãos, aí quando Jasão chega desesperado querendo ver os filhos, Medea aparece meio que no teto da casa, uma cena bem assim doida, sabe? Num carro puxado por dragões enviada pelo avô dela do Sol. E ela tá carregando os corpos dos filhos. Nesse momento ela já tinha matado. E o livro também não especifica como, não chega a esse ponto, só chega dizendo que ela já tinha feito a coisa, sabe? E Jasão ele fica implorando pra ficar com os corpos pra poder enterrar. Aí Medea, não, nem isso você merece, Jasão. Você vai viver o resto da sua vida sabendo porque por sua causa eles morreram. E aí ela acaba indo embora. E o carro sai lá voando, muito doido, e Jasão fica ali, destruído. Então, assim, essa é a peça perturbadora, né? E sempre foi. Quando ela foi apresentada em 431, ela ficou em terceiro lugar na competição, porque muita gente não gostou. Acharam que era extrema demais. Mas o que Eurípides estava fazendo? Ele estava mostrando que mulheres também sentem raiva. Na época, esperava que mulheres traídas sofressem silêncio, chorassem, aceitassem, mas Medea não aceitou. Ela agiu com violência, com crueldade, como provavelmente um homem poderia fazer naquela época, né? E isso incomodou muita gente, porque meio que era um espelho. Ela tava tipo dizendo, olha, se vocês podem ser violentos, os homens, né? Por que elas também não poderiam? E ele também estava desconstruindo toda aquela figura de herói, né? Jasão era o herói da história do tão famoso Velocino de Ouro. O signo de Áries se baseia nisso. E ele era o aventureiro corajoso, mas Eurípides mostra que ele só conseguiu porque Medea ajudou. E quando não precisou mais dela, jogou fora. Ele, nesse caso, não tinha sido um herói. Foi um oportunista, meio que um narcisista, né? E Eurípides também estava criticando a xenofobia grega. Medea era constantemente chamada de a bárbara, a estrangeira, não grega, e por isso ela não tinha os direitos civis, direitos políticos, né? Não tinha proteção, poderia ser descartada sem consequências, sabe? E Eurípides queria começar a desmontar essa ideia. Tipo assim, mostrando, olha, o que acontece quando vocês tratam pessoas de formas menos humanas. E a pergunta que todo mundo faz é: Medea foi vilã ou foi vítima, né? E a resposta é: eu para mim, acho que ela foi as duas coisas. E também nenhuma das coisas. Ela é vítima de Jasão? Ela foi. De uma sociedade machista, de leis que não protegem mulheres estrangeiras, mas ela também faz escolhas, né? E ela escolhe a vingança, e ela escolhe matar os próprios filhos. E é isso que torna a peça assim tão chocante e perturbadora, sabe? Porque não tem uma resposta fácil. Você simpatiza com ela assim à primeira vista, entende, mas quando ela começa, né, a fazer as atrocidades, você parei, não, essa aí já essa mulher aí é uma felicida psicopata. E é exatamente isso que Eurípides quer. Ele quer que meio que quem veja fique desconfortável. Ele quer que você questione onde é que está o limite. Quando a vítima vira um algoz, quando a justiça passa de justiça e vira vingança, né? E Medea acabou se tornando um arquétipo, né? A mulher traída que se vinga. Ela aparece em tudo, em muitas óperas aí, em peças modernas, em filmes. Toda vez que você vê uma personagem, né, feminina que foi traída e busca vingança aí de maneira brutal, tem uma coisinha de Medea aí, sabe? E é isso. É isso aí, meus amigos. Aqui, Medea, uma tragédia sobre uma mulher que, quando foi empurrada do precipício para o precipício,
decidiu levar todo mundo junto. Vale muito a pena ler. É uma peça curta, dá para você ler uma tarde, sabe? Mas vai te deixar aí pensando, pelo menos aí durante uma semana. E existem várias traduções boas aí em português, umas mais poéticas, outras mais diretas. Escolha aí a que vai funcionar melhor para você. Vou ficando por aqui mais uma vez. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Até a próxima. Valeu.